hoje a gente vai estrear um quadro novo aqui, do nada, aleatoriamente como ele é. Vai ser uns debates aleatórios aqui que a gente vai fazer, simplesmente vamos pegar qualquer assunto, nada com nada. Assim, não precisa ser algo que está em alta, algo que... É algo que faça sentido, pelo visto. Vamos perguntar aqui se o Gabigol voltasse para a Europa, ele ia jogar bem. E vamos discutir hoje. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Canabola. Eu quero saber de ti. Já bota aí nos comentários se tu acha que o Gabigol iria jogar bem se ele voltasse para o futebol europeu. Se algum time lá da Inglaterra ou da Espanha decidisse vir no Flamengo pagar muito dinheiro pelo Gabriel Barbosa, ele iria se dar bem lá ou ia bater e voltar. Diz nos comentários e aparece vinheta. Então acho que tem muitos pontos que a gente tem que levar em consideração, né? Tanto pontos que podem pesar pró Gabigol ou contra Gabigol. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar já é sobre o fracasso que ele teve na primeira passagem. Eu só gostaria de falar o porquê que eu falei sem sentido. É só porque eu realmente acho que não aconteceria. A gente vai falar de, por exemplo, sei lá, o Gabigol no Chelsea, numa Champions League, no Barcelona, no Real Madrid. Isso é algo meio surreal, mas como é meio que a proposta do vídeo, é por isso que eu falei isso. Mas enfim, é suposições e quase que... É uma viagem muito doida, mas a gente vai fazer aqui. Mas assim, eu acho que isso já leva pra mim a outro ponto que eu até pretendia falar só mais pra frente. Mas, por exemplo, o Manchester United recentemente já teve Ighalo, já teve agora Weghorst. Pra mim, o Gabigol tá no nível desse povo aí. Mas quanto que eles gastaram? Pra isso, o Gabigol teria que ser muita coisa que não é viável o mesmo time pagar isso. O que ele vale pro Flamengo, que é quem vai vender, ele não vai valer pros outros, é isso que eu acho. Isso com certeza, mas aí eu acho que mostra que espaço tem. Assim, pensando, não é simplesmente que não... Isso eu concordo. Que não tem como, ele não teria vaga de jeito nenhum. Isso eu também acho. Espaço tem, ele não é. Eu acho até que, inclusive, ele encaixa muito melhor nesse time do United do que o Weghorst, por questão de característica mesmo do estilo do jogo, com a proposta do técnico. Então, espaço tem. O Ighalo foi melhor que o Weghorst, por exemplo. A passagem do Ighalo no Manchester United foi melhor do que o Weghorst está fazendo hoje. Eu acho que o Gabigol faria mais ou menos um meio termo entre os dois, ou talvez chegasse a desempenhar o que o Ighalo desempenhou. Imagino que ele seria pior do que esses jogadores, não. E o Ighalo, eu não sei se dá pra dizer que ele foi mal, por exemplo. Então, já é uma vantagem, eu acho. Um ponto que dá pra dizer. Pode ser que tenha alguma coisa que ele possa fazer sim, se ele for parar lá. Mas ele já foi parar lá e não fez nada, né? É algo que pesa muito também. Eu acho que, inclusive, não vai justamente por isso também. O Manchester United não vai pagar o que o Flamengo quer, como tu falou, mas talvez pensasse melhor em pagar se ele não já tivesse ido lá e feito nada. Até outro exemplo para mim é o Barcelona, que já teve Bright White e Luke de Jong. Para mim, Gabigol não fica atrás desses dois. E o Luke de Jong rendeu. Pois é.
Enfim. E não faria, e o Gabigol talvez fizesse algo no mesmo nível, ou também encaixasse melhor no elenco em relação à característica de jogo do que o Luuk de Jong. E assim, realmente o Gabigol é um grandíssimo jogador. Tudo que eu sou anti ele na seleção não significa que ele não é bom jogador, é porque ele não é jogador para a seleção. E também que eu vivo zoando ele por aí é porque também ele zoa. Então acho que é uma via de mão dupla. Quando dá para zoar ele de volta, a gente zoa. Então, o ponto é, ele não é um jogador que não tem o seu valor, que ele não pode voltar lá e fazer alguma coisa, né? A questão que eu acho que é inviável é justamente esse financeiro, que é muito inviável mesmo, na minha visão. Ele teve realmente um péssimo desempenho quando ele foi para a seleção brasileira. Eu acho que também é um indício de que o nível dele talvez seja muito mais o nível de jogar aqui o Brasileirão, jogar Libertadores, apesar de que eu acho que o nível não sobe tanto assim nos jogos que ele foi jogar, de Copa América e as eliminatórias sul-americanas, mas eu vejo que já é um indíciozinho ali que você vê. O homem sai do Brasil, o homem sai da América do Sul, em geral ele não faz muita coisa. Pois é, o pessoal até fez meme dizendo que, como no Mundial ele fez 2 gols, né, agora no jogo de terceiro lugar, o pessoal tava falando, na África agora ele tem 2 gols e igualou o tanto de gols que ele tem na Europa. Porque o pessoal já tava começando a dizer que também não era só na Europa, era fora da América do Sul, porque no outro Mundial ele também já não tinha feito gol, mas nesse ele conseguiu fazer 2. Apesar de que na seleção, enfim, ele tá jogando na América do Sul, mas a questão é essa, a questão é justamente o nível, o nível de enfrentamento, o nível do jogo mesmo. É diferente também, você tá sendo treinado você encaixar num time, com todo respeito ao Dorival Júnior, mas e que fazia um trabalho magnífico. E só Deus sabe por que não é o técnico do Flamengo até hoje. Mas é uma diferença você trabalhar com o Dorival Júnior e você trabalhar com o Tite. O Tite é o melhor técnico que a seleção, é o melhor time do que era o Flamengo. Então, você precisa talvez de uma compreensão melhor para jogar num time melhor, não sei. E acho que também no Flamengo ele acaba tendo o direito de errar tanto gol quanto ele erra e consequentemente fazer todos os que ele faz. E na seleção acaba que ele não vai ter 10 bolas para acertar 2, que seja. E ele já nem vive a melhor fase dele nem no futebol brasileiro, assim. Ele já teve momentos muito melhores do que os de hoje, já desde a temporada passada. Não tá jogando mal, longe disso. Mas já teve muito melhor. A gente já viu o Gabigol sendo Gabigol. Gabigol não é o que é hoje. Assim, ele é o Gabigol porque ele é o Gabigol. Mas ele, se fosse um jogador surgindo agora, ninguém chama esse homem de Gabigol. Provavelmente. Porque ele perde gol demais. Perde gol demais. E tem muitos jogos que ele não joga bem. Ele tem seu valor, fez uma boa temporada passada, tá fazendo uma boa temporada aí agora, apesar dos pesares, mas tem muito jogo que ele não joga bem também. Diferente lá de em 2019, que ele tava voando. Eu, por exemplo, quando era o Hulk que tava voando no título do Atlético Mineiro, e até no metade da temporada passada, eu vi gente falando que o Hulk agora tá melhor que o Gabigol. O Hulk sempre, na vida toda dele, foi melhor que o Gabigol. O único ano da vida que o Gabigol foi melhor que o Hulk foi 2019. Realmente. E Será? isso mostra... Depois não também. Hã? Depois do Hulk 2021, 2022 o Gabigol e o Hulk não também? Não, é porque... Não, eu acho que não. Porque
O Hulk, ele piora no final só de 2022. Até praticamente a eliminação do Flamengo, a eliminação que o Flamengo faz no Atlético, o Hulk tava voando ainda. E carregando um time horrível. É. E ainda assim ele já voltou agora a voar de novo no Atlético. Eu acho que foi mais ali uma fase realmente. O Gabigol você vê justamente o contrário. Foi uma fase muito iluminada em 2019. Verdade. Outra coisa que é bem relevante nesse papo é a personalidade do Gabigol. É, grandíssima questão aí. E esse ponto não dá nem pra dizer se é um ponto positivo ou um ponto negativo. Porque ao mesmo tempo que ele tem essa personalidade muito polêmica, eu acho que ele tem muito dessa mídia em cima dele e que a postura dele em vários momentos pode passar de um jogador que se acha mais do que é, ou que acha que merece mais do que merece. Digamos que talvez com pouco comprometimento, que é justamente o que eu acho que não é o caso. Apesar de que tem indícios de que talvez tenha sido um dos motivos dele não ter dado certo na primeira vez. Falta de comprometimento. Sim, é o que muito se fala, né? Que ele não corria, uns negócios assim. Mas eu não consigo ver isso hoje no Gabriel. Eu acho que hoje ele é um jogador muito comprometido. É. Taticamente, acho que mudou o estilo de jogo em prol do time, inclusive na última temporada. Faz uma temporada que a gente falou que não é a melhor fase dele já no futebol brasileiro no ano passado. E que tem vários jogos abaixo, mas isso ajudou muito o Flamengo, porque ele já não estava nessa fase toda jogando de 9. Ele aceita sair do 9, o Gabigol, o Pedro entrar no lugar dele para fazer o tanto de gol que fez, e ele ainda ajudou em outra função, e ajudou bastante até. Então vejo muito comprometimento sim dele. E acho que não é o caso de que ele não se dedique caso ele volte lá. Mas ele tem uma personalidade que passa essa vibe. Pois é, não é como se na Europa a gente nunca viu algo parecido. Mas acho que o Gabigol também está abaixo tecnicamente dos jogadores que fizeram algo parecido na Europa. Porque ele é o jogador que canta que não precisa do treinador dele, do Tite, né? Que não era mais dele, mas é o cara que é expulso o tempo todo por reclamação. Pois é, eu acho que é mais um pouco de falta de profissionalismo em alguns momentos do que realmente falta de comprometimento. Mas o outro lado dessa moeda é que ele também é um jogador que faz o gol de pênalti numa disputa de pênaltis e vira uma final de Copa do Brasil. Com uma vibração absurda, acorda do Maracanã. Era o Maracanã? Era. Enfim, acorda do Maracanã, que estava muito abatido com o segundo tempo muito bom do Corinthians. E ele faz aquilo e acorda simplesmente a torcida do Flamengo. É um jogador que dá cara. Ele não vai se esconder. Você vai muitas vezes criticar o Gabigol por uma partida em que ele perdeu gols, mas não que ele não teve a chance de fazer os gols. Ele não vai ser o atacante que vai provavelmente deixar o seu time ser eliminado e ficar sumido 90 minutos. Por mais que fique 89, mas ele vai, sei lá, ter uma jogada ali que você vai ver, ele quer. Pois é, e assim, nessa questão dos cartões, questão de Europa também, né? Que eu faço das palavras do André Rizek as minhas, que o Flamengo teve problemas por encontrar um juiz que aplicou as regras
E o Gabigol acabou levando um cartão ali naquele jogo que acabou por não gerar uma expulsão para ele, mas foi um cartão por algo que ele está acostumado a fazer muito pior no Brasil, né? Que é reclamar. E passa batido por aqui, mas lá ele teria que mudar esse comportamento drasticamente, eu diria. E ele também tem essa questão do Lil Gabi, e eu não sei se tem a ver, mas gostar de ir pras festas e cantar, virar cantor, acho que isso nem entra no mérito, na verdade. Mas é um ponto. Eu acho que entra na parte da personalidade polêmica que a gente estava falando. A questão não é ele ser não comprometido, é ele parecer. E, por exemplo, o Neymar, o maior exemplo disso, o Neymar não tem nada de não comprometido. Pelo que a gente ouve falar, o Neymar treina muito. O Neymar é cobrado no PSG. O povo fala, não dá pra jogar com os três juntos, Neymar, Mbappé e Messi, porque fica comprometida a marcação do time. E pedem pra tirar o Neymar, sendo que ele é o único que marca dos três. Os outros dois andam em campo quando o PSG está sem a bola. Messi e Mbappé rastejam no campo do Parque dos Príncipes quando a bola está com o adversário. O Neymar estava fechando a lateral ali no lado esquerdo contra o Bayern quando o Mbappé entrou. Mas a fama é do Neymar. Como a fama pode ser do Gabigol. E eu acho que isso atrapalha. Eu acho que essa é a questão. E, enfim. E por que o Neymar tem essa fama também? Porque também tem vizinho dele reclamando de música alta de madrugada. Fato. E o Gabigol tem literalmente nessas músicas falando algumas coisas, né, que ele faz. Então é bem explícito o que ele faz nas suas oportunidades da vida que ele tem para fazer. E a gente tem, por exemplo, um exemplo, no próprio Flamengo do Gerson. O Gerson foi um que bateu e voltou na Europa e voltou de novo. E ele foi bem. O Gerson jogou bem no Olympique, ele começou muito mal e quem eu tinha mais raiva na seleção do que o Gabigol era o Gerson, de tanta insistência, e porque ele estava mal no Olympique, e porque ele estava pior ainda na seleção. Mas ele passou a jogar bem no Olympique de Marseille e voltou porque, enfim, o técnico novo, por algum motivo, botou ele no banco e ele não queria mais ficar lá, vou voltar pro Flamengo. Então é um exemplo também que mostra duas coisas, que pode simplesmente ir voltar e que pode ir jogar bem. Que é justamente a pergunta do vídeo, né? Se o Gabigol for para a Europa, se o Gabigol voltar para a Europa, ele vai jogar bem? O Gerson voltou e jogou. Então tem um exemplo de que é possível. Tem um exemplo de que realmente não é porque foi e fracassou uma vez que vai fracassar para sempre que tentar. Eu, no final das contas, apostaria que se ele fosse, ele teria uma carreira a nível Lucas Moura. Podia ser. O Lucas Moura talvez ainda tem a passagem seja generoso, mas no bar. O Lucas Moura tem a passagem no Paris Saint-Germain, a passagem no Tottenham. Passagens em que em vários momentos ele estava encostado nos dois times. Mas em vários momentos ele foi importante também. Tem momentos, tem seus lampejos épicos, como principalmente o hat-trick em semifinal de Champions. Então ele podia ter grandes momentos na Europa, podia ter fases boas de ser titular, de ser importante, mas acho também que teria vários momentos em que ele seria encostado, entraria bem menos do que ele espera e do que ele vai fazer aqui no Brasil, se ele ficar, e o que eu acho que ele vai ficar até se aposentar. Eu acho que ele vai passar muito tempo, talvez o resto da vida no Flamengo, e vai se tornar um dos grandes jogadores da história do Brasileirão e da história do Flamengo. Ele já é. Mas eu apostaria nisso. Eu acho que se o Gabigol voltasse para a Europa,
ele poderia jogar bem. Mas eu acho que muita gente espera muito mais do que aconteceria. E ficaria decepcionado, acho que muito mais por culpa de quem tinha expectativa maior do que realmente deveria. Eu acho que ele seria excelente para times, sei lá, Aston Villas da vida, Villarreal. E só que No Villarreal, acho que ele não seria titular, por exemplo. O Aston Villa, quem é o centralmente do Aston Villa? o do Villarreal é o Gerard Moreno, né? Sim. Como se fosse basicamente uma experiência para ele, mais uma experiência, mais um experimento dele na Europa. Seria ele num time de menor escalão. Só que nenhum desses times, na minha cabeça, vai pagar isso por ele. Muito menos os da primeira prateleira. Acho que é até algo muito parecido com o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que daria muito certo na Europa, na minha cabeça. E eu até me espanto às vezes de ninguém nunca tentar o Arrascaeta. Mas é o que o Flamengo vai pedir e vai ser inviável. Não tem sentido eles pagarem o que o Flamengo vai pedir para esses jogadores. Por mais que, às vezes, eles podem estar cometendo erro também, como foi o caso do Aston Villa, que preferiu o Coutinho ao Arrascaeta, apesar de que tem os valores. O centroavante do Aston Villa é o Watkins. Eu acho que o Gabigol chega reserva também. Mas acho que tem muito mais briga do que com o Gerard Moreno. Mas, assim, eu acho que por exemplo, não vão pagar, óbvio. Mas, por exemplo, também ninguém ia pagar o que o Palmeiras pediria pelo Scarpa. Eu acho que no final das contas, acaba um contrato, ele quer ir, poderia ser plausível, que foi o que aconteceu com o Scarpa. Mas o Scarpa foi parar no time que era a lanterna da Premier League. Que é aí onde ele ia ter uma disputa que ele com certeza ganha. Porque a gente tá falando do Aston Villa que é meio de tabela e a gente fica em dúvida se o Gabigol é melhor que o Watkins. Então, e a gente tá falando do Scarpa que fez temporada melhor que o Gabigol no ano passado. Eu acho que tem todo esse contexto e por isso que eu acredito que ele poderia ir sim muito bem, mas em momentos específicos. Acho que em geral ele oscilaria bastante, em vários momentos ficaria esquecido ali no banco de reservas. E eu quero saber de ti o que tu acha. Se tu acha que o Gabigol jogaria bem se voltasse pra Europa, bota aí nos comentários. Se não botou no começo, bota agora. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra pros seus amigos da área opinião deles também. Se não gostou, dá dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau.